Olá pessoal, esse era o nosso último vídeo aí a respeito da Copa do Mundo 2014. Nós faremos uma breve consideração geral a respeito do que foi essa Copa do Mundo em termos finais e obviamente falaremos aí a respeito do jogo entre Brasil e Alemanha, que ficou aí como um marco ao longo dessa Copa do Mundo 2014, que foi uma grande Copa. Tivemos grandes equipes, grandes surpresas, como a equipe da Colômbia, uma grata surpresa, como a equipe da Argélia, que apresentou um excelente futebol, representando bem o norte da África. Tivemos equipes como a da Argentina, que apresentaram futebol de garra, de superação, de muita dedicação e de boa armação estratégica. Tivemos uma boa equipe da Alemanha, que não chega a ser esse exagero que está todo mundo comentando. Na verdade, a equipe da Alemanha não apresentou nada de novo, é mais ou menos uma reedição do que havia sido a Espanha na última Copa do Mundo, utilizando volantes habilidosos que saem para o jogo, que atacam, que sabem tanto se defender como atacar, não tendo um centroavante fixo, anulando aquele centroavante ao estilo Cone, ao estilo Fred, que acho que essa provavelmente será a última Copa do Mundo e que teremos ainda jogadores como Fred, como Balotelli, né, atuando completamente isolados no comando de ataque, como aquele homem de referência que não cabe mais a existência de jogadores assim, e essa Copa do Mundo evidenciou isso, fazer o que a Espanha já havia feito na última Copa do Mundo, evidenciou nessa Copa do Mundo com o Milan, já havia acontecido com o Villa na última Copa, isso ficou claro ao longo dessa Copa do Mundo. Essa é uma lição para ser aprendida para algumas equipes, e outras equipes parecem já ter aprendido isso. Mas não foi uma Copa do Mundo que tenha tido uma grande equipe, uma boa equipe da Alemanha, que eu não diria que se destacou tanto assim nesse Mundial. Os resultados contra a Gana, contra a Argélia, a dificuldade que tiveram para vencer a equipe da Argentina, que era uma equipe muito limitada, evidenciam isso. E é claro que isso nos arremete aí a essa grande mancha que ficou essa partida disputada entre Brasil e Alemanha, que na minha opinião é um jogo completamente armado. Eu vou agora expor os fatos pelos quais tudo me leva a crer que esse jogo tenha sido uma armação completa. Não sabemos ainda de quem nem porquê, mas podemos já especular em termos do que e quem teria feito isso para levar o Brasil a uma humilhação antes completamente inusitada, que nunca havia acontecido, sequer inimaginável para todos que apreciam o futebol. Bom, primeiro, é muito importante que se analise a situação política do Brasil. Já na Copa das Confederações, as elites já inflamadas pela revista Veja e por alguns órgãos de comunicação demonstravam que estavam dispostas a fazer tudo para impedir até a realização da Copa do Mundo e lançaram uma mensagem forte de insatisfação com o governo durante a Copa das Confederações. Então essa situação política ela não mudou ao longo da Copa do Mundo. Os estádios foram construídos, a elite reclamou muito do preço, do valor desses estádios, defendeu-se uma política de educação nunca anteriormente até defendida pelas classes mais altas no Brasil, mas isso aconteceu, e uma demonstração de grande insatisfação por parte da direita e também da extrema esquerda no Brasil. Isso foi um fato, então havia essa oposição contra a Copa do Mundo e era uma situação política muito delicada. Então esse é um fator que deve ser lembrado. Depois, o segundo fator, eu destaquei 7 pontos, eu vou comentar a respeito desses 7 pontos. Então esse seria o primeiro ponto, a situação instável política do Brasil, que terá eleições daqui a 2 meses, quer dizer, havia um jogo de interesse muito grande antes dessa Copa do Mundo, o interesse político de que o Brasil fosse bem, que fosse uma grande Copa do Mundo para a situação, e de que não houvesse Copa do Mundo, ou que se houvesse Copa do Mundo, que o Brasil fosse um fiasco, como aconteceu por parte da oposição. Bom, então temos também a estranha morte do senhor Tarcísio Schneider, que é sobrinho do Filipão, desastre automóvel, algo que foi pouquíssimo comentado pela mídia e muito estranho. Tal fato aconteceu, não simplesmente o fato da morte de Tarcísio Schneider ter acontecido, ele que é sobrinho de Filipão, como também isso não ter sido muito divulgado pela mídia. Comentou-se na época que o Filipão havia perdido 2 entes próximos antes da Copa do Mundo e que estava um pouco deprimido quanto a isso, mas nada disso foi comentado posteriormente após o fatídico 7-1 que o Brasil perdeu para a equipe da Alemanha, praticamente com um incidente que acabou completamente esquecido. Depois também outro fato curioso foi essa propaganda gigantesca que foi feita através das televisões brasileiras a respeito da equipe da Alemanha, uma equipe que estaria fazendo caridade no Brasil, estaria sendo extremamente simpática. Eu me lembro de ter comentado ainda com pessoas próximas a respeito desse exagero midiático que recebia a equipe da Alemanha até antes do começo da Copa do Mundo, logo com a chegada deles ao Brasil. Bom, depois a contusão do Neymar, que foi muito estranha, teria sido simplesmente azar,
o Brasil perder a sua maior estrela, o seu melhor jogador, um jogador que estava brilhando nessa Copa do Mundo, justamente na partida de semifinal contra a Alemanha. E perdera também Thiago Silva, que era outro expoente do time brasileiro. Então o Brasil basicamente perdeu o seu homem de ataque, o seu homem de criação, a realização das jogadas do Brasil, como também o seu principal homem de defesa, ele que era capitão e líder da equipe brasileira. Quer dizer, a equipe brasileira já chegou na equipe contra a Alemanha já completamente desfacelada, né? Uma equipe que não era a mesma equipe que havia apresentado partidas contra a Colômbia e, obviamente, preservando esses atletas aí da desgraça que aconteceu. Ora, a imagem de Neymar está preservada, ele conseguirá continuar sendo um herói do Brasil, caso o Brasil, obviamente, vá bem no futuro. E Thiago Silva sai aí com a imagem praticamente que imaculada dessa derrota para a Alemanha. Inclusive um lance que o Thiago Silva, que recebeu o seu cartão amarelo, foi um lance de extrema infantilidade que normalmente um jogador de sua experiência não cometeria. Bom, dito isso, esse seria, portanto, mais aí um ponto que evidencia uma possível armação. Se você, um ponto desse sozinho, ele obviamente que não evidencia, mas se você começar a analisar todos esses pontos decorrentes, a coisa começa a construção de uma grande armação, de uma grande pantomima que se apresentou nessa partida. O outro foi a postura do time do Brasil, completamente passivo, aceitando uma humilhação jamais vista anteriormente, que é uma coisa completamente antinatural. Quem joga futebol sabe que depois do terceiro gol do adversário, os nervos ficam acirrados, pontapés começam a aparecer. Eu até citei anteriormente aquele jogo em que o Luiz Pereira saiu distribuindo pontapés e socos ao perder para a Holanda por 2-0. Essa foi uma humilhação muito maior, em que o Brasil assistia a ser completamente desmoralizado com 3, 4, 5-0 e nada fez em termos de agressão física, nada fez, não tivemos reclamações de jogadores, não tivemos pontapés, o que seria não uma coisa louvável, mas uma coisa natural dentro de uma partida de futebol. E isso não aconteceu. E o mais curioso ainda foi a postura do time da Alemanha buscando mais gols. A postura natural de uma equipe de futebol que joga dentro da elite do futebol mundial, semifinal de Copa do Mundo, já chegando próximo à final, sabendo que teria um adversário, um jogo difícil, como teve. A Alemanha praticamente perdeu da Argentina, poderia ter perdido aquele jogo, não fossem os erros cometidos pelos atacantes da equipe argentina. A Argentina poderia ter vencido essa partida. E, no entanto, a Alemanha parecia completamente despreocupada. Não estava mais jogando uma semifinal de Copa do Mundo, buscava assim uma desmoralização do Brasil, que jogava em casa. Por que não poupar o time? Por que Joaquim Low não disse, agora tá bom, 3-0, 4-0, tá bom, vamos recuar, vamos tocar a bola, vamos gastar tempo? Não. Ao invés disso, que se viu foi uma Alemanha buscando o quinto, sexto, sétimo gol, praticamente como tivesse uma única missão naquela partida, que seria da desmoralização completa da seleção brasileira. Que é algo mitológico, algo de impressionante, algo de inacreditável. Uma derrota do Brasil, o rei do futebol, em seu próprio solo. Realmente algo completamente incompreensível, inaceitável, e uma postura da Alemanha, assim como a postura do Brasil, nada natural dentro do esporte. E o último fato, para mim, que deixa claro, obviamente, seria o fato de que Jorabichan, aquele mesmo da MCA, aquele mesmo que trouxe jogadores para o Corinthians e teria fracassado, não tivesse sido aquele escândalo de arbitragem do senhor Edilson Pereira de Carvalho, que havia dito que afirmou na ocasião, que havia influenciado 11 partidas. Essas partidas foram jogadas novamente, para quem não lembra disso, e o título do Corinthians, que estava perdido, acabou sendo conquistado, em detrimento do Internacional, que teria sido campeão caso essas partidas não tivessem sido rejogadas. Esse mesmo Kia Jorabichan, que foi preso no Brasil, investigado pela Polícia Federal, preso por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e ligações com a máfia russa. Esse cidadão simplesmente é empresário de 8 jogadores da seleção brasileira, praticamente que 1/3 de toda a seleção nacional. Eu acho que isso é um fato que deve sim ser investigado pela Polícia Federal e até pela Interpol. Porque temos um grande escândalo aí que está sendo esquecido, obviamente, pela situação que quer esquecer o que aconteceu para que isso não prejudique mais nas eleições, e pela oposição que talvez tema aí que isso tenha um escândalo muito maior, até que acabe até com o fato, com qualquer chance da oposição de ser eleita nas próximas eleições que estarão acontecendo agora em outubro no Brasil. Isso deve sim ser investigado, e essa Copa do Mundo será para sempre manchada com essa partida. Um grande abraço, ficamos até a próxima Copa do Mundo, daqui a 4 anos a gente se vê de novo. Tchau!